Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Mentoria 10K+. Aqui nós compartilhamos estratégias para você atuar com mentoria de carreira e consultoria em desenvolvimento humano, ganhando a partir de R$10.000, transformando vidas. Eu sou a Simone Nomura e antes de explicar para vocês o episódio de hoje, que é qual é a diferença entre as mentorias comuns para a nossa mentoria de carreira 10K+, eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo e nos sigam. Aqui nós falamos de estratégia e você não precisa largar o seu emprego CLT para ser referência em mentoria de carreira e desenvolvimento humano. Hoje, na era da informação e do conhecimento, tudo é oportunidade de negócio. Não existe mais uma carreira linear. Tudo é negócio e todos os relacionamentos interpessoais se tornam networking. Então vem comigo agora que eu vou te explicar a diferença entre mentoria de carreira e mentoria 10K+, para que você tome sempre a melhor decisão de carreira com base no que é valor para você. Então vamos lá, o que é uma mentoria comum? Mentoria é um processo onde um profissional mais experiente orienta um profissional menos experiente, acelerando o processo dele, certo? Isso aqui é o objetivo macro de qualquer mentoria, certo? Nas mentorias comuns, qual que é a expectativa, né? Então, o profissional, né, que é mais sênior, ele vai orientar o profissional que é mais júnior para que ele acelere o processo, que é o objetivo desse profissional aqui, ó, é chegar onde esse profissional chegou. Essa então é a expectativa, né? O profissional mais sênior dá todas as dicas, monta um plano de ação e vai acompanhando esse profissional júnior até que ele chegue aqui, ó, no objetivo, certo? Mas qual é a realidade, né? Esse profissional aqui, ele não tem uma visão clara de quem é essa pessoa em termos de comportamento, se ele é um perfil mais arrojado, que vai se dedicar, né, com mais autonomia no processo, ou se ele é um profissional que precisa de mais acompanhamento, né? Então um encontro semanal é o ideal. Então ele não entende, ele pode até entender muito, né, qual que é o patamar técnico desse profissional, mas ele não tem clareza das soft skills e de outras características desse profissional que vão ou aproximá-lo do sucesso ou vão atrasá-lo, né? Então, qual que é a realidade? Muitas vezes, esse profissional aqui tem um primeiro encontro, faz um plano de ação para esse profissional e ele tem como base aquilo que funcionou para ele, né? Então vamos dizer que esse profissional aqui, ó, ele é arrojado, certo? Então a tendência desse mentor é montar um plano de aceleração de carreira para esse mentorado, considerando que ele também é um perfil, né, arrojado. Só que pode acontecer, e os perfis arrojados quais são, né? Então a gente sabe que os arrojados são o D, o C e o DC, certo? São os perfis que desenhou isso daqui, eles vão, né? Então, se você fizer um acompanhamento ali a cada 15 dias, um mês, esse profissional aqui, ó, vai super depressa. Mas a gente sabe que esses perfis aqui são apenas 33% da população brasileira, né? Então, os demais perfis, eles precisam de um acompanhamento muito próximo. Mesmo esses perfis aqui, se eles tiverem as soft skills pouco desenvolvidas, eles também vão precisar de um acompanhamento mais próximo, né? Então, digamos que aqui, desses 33, 20% conseguiriam chegar
no resultado com uma mentoria arrojada. E o mentor que não tem essa clareza do perfil e do mapeamento do seu mentorado pode vir a desanimar. Por quê? De cada 10 pessoas, né, que ele atende, ele vai conseguir sucesso ali de 2 pessoas. Então isso com o tempo pode vir a desgastar esse mentor, principalmente ele sendo arrojado. Ele vai falar, putz, eu não sou bom o suficiente, a forma que eu oriento não traz resultados, não acelera, sendo que muitas vezes é esse profissional aqui que não tem nem clareza do futuro, não tem o mesmo ritmo desse mentor e pode fazer com que esse resultado coloque tudo a perder. Então agora eu vou explicar para vocês, né, a mentoria de carreira, como a gente faz no Mentoria 10K+. Então, o que é o processo de mentoria de carreira? Então, o processo é um mapeamento inicial em que a gente faz um diagnóstico. Um diagnóstico do cliente. Né? O que a gente tem nesse diagnóstico? Então, a primeira coisa que a gente vê é o nível ali de autossabotagem. Né? Então, a gente mede aqui sabotadores e se os sabotadores estiverem altos, a gente trabalha o que? O aumento do coeficiente de inteligência positiva. Com esse coeficiente de inteligência positiva lá em cima, ele vai neutralizar as forças que provavelmente tirariam ele ali do plano de ação, né? Depois a gente vem aqui, ó, mapeia o DISC, né, que é o perfil comportamental dele. Então aqui, ó, quando a gente mapeia o DISC, a gente dá clareza para ele como é que ele funciona em termos de comportamento. Quais são os perfis que ele vai se dar melhor, os piores, quais são as vagas que ele terá mais chance de sucesso, de deslanchar, né? Quais são aquelas vagas que não são para ele. Ele vai aprender também a identificar quais culturas organizacionais ele vai ter um terreno mais fértil para crescer e expandir, quais são aquelas culturas organizacionais que ele precisa fugir, senão ele vai se sentir ali angustiado. Então a gente ensina aqui não só ele ter uma visão dele mesmo, mas também qual é a relação da sua forma de operacionalizar com relação às pessoas e aos contextos, tá? Então aqui inicia o processo de autoconhecimento em termos de mapeamento de perfil. Então aqui primeiro a gente enfraquece sabotadores e aqui a gente começa a ensiná-lo a olhar estrategicamente para a própria carreira. Depois do DISC, a gente vem aqui, ó, para valores motivacionais, né? Então, o que significa isso? Aqui a gente mostra para o mentorado quais são os valores considerados por ele, mesmo que inconscientemente, e que precisam ser alimentados independentemente da vaga ou da empresa em que ele esteja. Para que servem os valores motivacionais? Ele vai entender exatamente o que motiva ele, engaja, faz com que ele saia, né, da cama todos os dias e continue engajado no próprio plano de desenvolvimento, porque ele tem muito claro alguns objetivos de vida. Então, a partir do momento que ele entende o que é valor para ele, ele consegue alimentar isso de modo a não deixar a peteca cair. Isso daqui é mais um passo para ele analisar cultura organizacional, profissões, até os cenários ali, né, de atuação. Então, as pessoas que precisam da qualidade de vida e não são muito conectadas ao político e ao individualista, elas não precisam de tanto contato interpessoal. Então, elas vão se dar melhor, provavelmente, né, no home office. Já outras pessoas que precisam desse contato mais direto com pessoas, o híbrido e até mesmo o presencial vão ajudá-las a se engajarem mais na causa, no propósito da empresa. Então, essa é uma forma de as pessoas fazerem o match entre os valores dela e aquilo que é imprescindível
ter no dia a dia dela e também o que é proporcionado pela empresa, né? Então, qualquer oportunidade de negócio, então a partir de agora, tanto de negócio, atuação, freela ou até mesmo em termos de carreira, ela vai analisar perfil comportamental, valores negociáveis e inegociáveis, de modo que ela vai se retroalimentar e sempre se manter engajada, motivada e com foco no objetivo. Depois de valores, a gente mapeia atributos, né? Então, o que a gente mapeia aqui nessa fase? A gente mapeia as regras de tomada de decisão, né? Então, principalmente em cargos mais estratégicos de gerentes, diretores, enfim, né, C-level, que a gente consegue mensurar o que a pessoa valoriza na tomada de decisão em 3 grandes pilares, né? Então, aqui é empatia, foco ali no resultado, praticidade, né? E aqui é visão sistêmica. Então, aqui sempre tem relação com pessoas, aqui com solução de problemas e aqui com visão global. Então, se uma pessoa chega pra gente e fala, olha, Simone, eu tenho muita vontade de me tornar, sei lá, CEO, né? E a gente faz essa mensuração e a gente percebe que esse líder, ele é extremamente pessoas e ele é fraco aqui na parte da tomada de decisão, visão global. Então, a gente já mostra para ele, né, qual é o grande diferencial dele, que é sempre um olhar mais para pessoas, e a gente relembra para ele que o CEO, ele não pode se esquecer que, além das pessoas, ele precisa pensar em resultados do negócio, né? Então, a gente faz todo um mapeamento aqui, a gente levanta todas as soft skills e hard skills. Não é necessário tanto, né? Aqui é muito mais soft skills e a gente dá uma orientação, inclusive para ele de repente buscar um coaching ou buscar alguém que tenha essas partes aqui menos deficientes, né? Porque dessa forma a gente consegue ampliar a visão dele. Com muito treino, ele consegue entender que ele sempre vai negligenciar esses 2 pilares e aí ele consegue pensar em planos de contingência quando ele estiver sob pressão. Porque quando a gente está sob pressão, a gente tende a assumir o nosso mood natural. E quando a gente já entende a nossa regra de funcionamento, a gente já pensa em plano B e plano C nesses casos de forte pressão e tensão, certo? Além disso, a gente mapeia aqui, ó, 78 soft skills, né? O que significa isso? Para liderança e gestão, principalmente, foram levantadas 78 habilidades cognitivas, algumas pessoas chamam também de talento natural, e elas são categorizadas e comparadas, né? Então, o nosso cliente, ele é comparado a 197 mil pessoas, né? De mais de 40 nações. E ele mostra aqui quais são seus grandes diferenciais de mundo, então ele traz ali um score de comparação. E ele mostra também qual é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que você não é bom e provavelmente nunca será. Então, quando você tem consciência de quais são ali as frentes, que se você colocar um pouquinho de esforço, você vai se destacar, e o que é aquilo ali que sempre vai ser o calcanhar de Aquiles, então você só pensa mesmo em não escorregar nesses pontos, ou até mesmo, se você for um empreendedor, contratar alguém para te cobrir nesses pontos cegos. Então, as chances de você atingir resultados e sustentar esses resultados, impulsionar o seu crescimento, é muito maior, tá? Então, a expectativa aqui é a aceleração de carreira. Só que assim, Simone, mas e aí, como é que você faz? Por exemplo, se eu quero gerenciamento de projetos, né? Então, esse mentor aqui da mentoria de carreira, ele consegue me orientar? Não. Esse profissional aqui, ele vai fazer um mapeamento inicial, mas ele não vai sozinho fazer a mentoria para você. A última etapa da mentoria de carreira, a gente vai fazer o mapa de carreira, né? Então, o que significa isso aqui, ó? O nosso cliente, depois que ele já entendeu todas as regras dele, ele já refletiu, então semana a semana a gente dá para ele um pós-work, né? Um exercício de reflexão, mapeamento
No caso dos líderes, eles fazem um cascateamento desses novos conhecimentos para a equipe, ele mapeia também os talentos que ele já tem na equipe dele, porque é uma forma de ele sustentar esses conhecimentos. Por quê? O nosso cliente, ele precisa usar isso daqui como ferramenta. Tá? Então, se ele é um líder, ele vai adaptar a comunicação dele para os diferentes perfis, então vai aumentar ali a empatia, diminuir, mitigar as chances de conflito entre eles, vai aumentar as relações de confiança, vai passar a desenvolver, engajar, promover os seus talentos com base no que é talento para o outro, não com base no que é talento para ele, e identificando os gaps dele, ele consegue mostrar inclusive para a equipe quais são as fortalezas dele e também os pontos frágeis. E até pode pedir ajuda para a equipe para que eles consigam apoiá-lo nesses pontos em que muitas vezes ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu sempre falo que o cargo de liderança, ninguém nasce 100% líder, né? Por quê? Liderança é aquilo que eu expliquei aqui do CEO, né? São pessoas e resultado. Se você tem um perfil que é mais relacional, provavelmente seu calcanhar de Aquiles está na parte de análises, né? Planejamento. Se você é mais indicadores, meta, resultado, provavelmente você vai ter ali um gapzinho em pessoas. Então, a gente sempre, a todo momento, precisa entender o que é nosso ponto forte e o que é o nosso ponto ali de fragilidade para montar planos de contingência. A gente nunca vai ser um expert naquela parte ali em que é o nosso calcanhar de Aquiles e é importante que todo mundo tenha consciência disso. Certo? E onde é que a mentoria de carreira e a mentoria técnica, elas se cruzam, né? Então eu vou explicar agora para vocês, né? Então aqui, ó, primeiro passo, como eu já contei, sabotadores. O objetivo, né, é melhorar aqui, ó, a sua saúde cerebral, para que você não boicote seu próprio processo de aceleração. Depois a gente vem aqui, ó, para perfil de comportamento, certo? Segundo, valores. Terceiros, soft skill e padrão mental de tomada de decisão, certo? Aqui a gente vem para mapa de carreira e é nesse momento aqui que o nosso cliente vai trazer para a gente ou a confirmação, Simone, realmente é gestão de projetos, todos os meus talentos caminharam para isso, todas as análises de cenários mostraram que é isso, então isso daí só me deu mais segurança de que de fato o caminho que eu quero seguir é gerenciamento de projetos, né? Ou ele pode vir aqui e falar assim, Simone, agora eu fiquei na dúvida, eu não sei se eu quero essa parte de gerenciamento de projetos ou se eu quero a parte do financeiro, né? Porque eu vi ali que, putz, eu tenho muito talento nessa frente e eu nunca cogitei trabalhar nessa área. Então, nesse momento, o que a gente faz, mentor de carreira? A gente vai atrás do nosso networking e a gente traz mentores técnicos que são especialistas nessas frentes aqui. Então, eu posso trazer até 3 pessoas de gerenciamento de projetos, até 3 pessoas aqui do financeiro e essas pessoas, elas vão receber um relatório do meu cliente. Então, eu faço para o mentor técnico um relatório, né? Nesse relatório tem desde a trajetória do meu cliente, tudo aquilo que eu mapeei até aqui, trago também quais são as principais dores, angústias e o que eu espero dessas conversas aqui, né? Então eu explico que ele está na dúvida, então para essas pessoas trazerem o ônus e o bônus, para elas ouvirem toda a trajetória dele novamente, validar as percepções do nosso relatório e orientá-lo em termos de curso, próximos passos, leituras de conteúdos que podem ampliar essa visão. Então essas conversas aqui, ó, ela tem por objetivo acelerar o processo. Então, nessa conversa aqui com o financeiro, ele percebeu, e eu sempre peço para o mentor técnico apresentar tanto o ônus quanto o bônus.
né? E trazer um pouco da trajetória. Então, por exemplo, esse mentor técnico aqui, ó, ele já trabalhou em empresas tradicionais e também startups. Então, ele vai trazer o ônus e o bônus das duas culturas organizacionais. Qual foram ali as principais dores, angústias, para que o nosso cliente tenha a expansão da visão sem precisar entrar no emprego, trabalhar ali 6 meses, 1 ano e sair desgostoso, não é isso que eu quero, né? Então, o processo aqui é acelerar mesmo. E ele vai ouvir o ônus e o bônus de todos esses profissionais que a gente vai trazer. E aí sim ele vai, e aí a gente dá de 7 a 14 dias para ele pensar. E aí ele vai falar, ó, Simone, avaliei tudo e eu quero seguir nessa linha aqui, sei lá, gerenciamento de projetos. Certo? E aí, diante desse cenário, ele pode escolher um desses profissionais aqui, sei lá, ele escolheu o profissional 3 de gerenciamento de projetos. Então, o que que eu faço? Aí aqui, nós, mentores de carreira, temos 2 opções, né? Eu posso detalhar ainda mais e participar da primeira reunião com o mentor técnico. O mentor técnico, ele pode desenvolver o plano de desenvolvimento do meu cliente e ele pode trazer para eu validar. Então, aqui o mentor de carreira, ó, valida, porque a gente que é de RH, vocês psicólogos, profissionais de desenvolvimento humano, que já tem experiência, por exemplo, em treinamentos, ele já sabe, né? Falar aqui para o mentor técnico. Então, esse perfil de cliente aqui, ó, você tinha sugerido para ele ler 5 livros, né? Durante o processo, o nosso cliente já disse que ele odeia livros, né? Então, o que é que funciona? Então, você valida, né, as iniciativas de treinamento, desenha com ele aqui uma média 10 sessões, tá, gente? 10 sessões é o ideal. E aí a gente faz o seguinte, ó, só para vocês entenderem, isso vai depender muito do nível de senioridade do seu cliente. Então, você pode fazer aqui um acompanhamento dos primeiros 6 meses, depois mais 6 meses, e aqui, então pode ir crescendo, né? Então, por exemplo, se ele aqui hoje, ó, ele é há 3 anos, um analista pleno. Então, o próximo passo de carreira dele aqui, ó, tem que ser um analista sênior, né? Esse papo aqui, ó, ele não vai precisar ter com o mentor técnico. Eu, Simone, lá no processo de autoconhecimento e com todo o conhecimento de mercado que eu tenho, eu vou falar para ele, olha, isso daqui você vai precisar crescer dentro da sua empresa ou via mercado, mas você não vai conseguir chegar aqui, ó, a especialista ou a coordenador direto. Ah, mas Simone, eu já faço e tal. Então, se você já faz, é hora de você ter aquela conversa franca com o seu líder, tá? E se dentro da empresa não quiserem te promover, é hora de você buscar essa promoção aqui, esse movimento primeiro. No mercado, nunca vi, tá, gente? Mas sempre tem alguém que fala, ah, eu conheço alguém que já fez esse movimento aqui. Muito raro, não vamos utilizar exceção como regra, certo? Então, essa conversa difícil a gente já teve com o cliente. Então, o mentor, ele vai sempre mapear aqui, ó, próximos passos, pensando que a carreira é isso aqui, né? E não dá para ele fazer isso daqui. Até porque, gente, esse tipo de movimento, né, é maior que a perna, né? Então, a chance dele sair daqui, né, de analista pleno para coordenador e ser demitido em 6 meses é grande, né? Mas algumas pessoas, inclusive a gente também identifica aqui, não consegue perceber que isso daqui não é sustentável, tá? Nesses casos aqui, eu já passo essa visão para o profissional e aí ele decide se quer ou não, tá? Acontece? É raro, né? A cada 50 profissionais que passam em mentoria de carreira, 2 não conseguem enxergar que talvez eles ainda precisem caminhar mais. Mas essas conversas com os mentores técnicos, eles reforçam o que a gente já falou e a pessoa acaba aceitando esse próximo passo aqui. Certo? Então, aqui a gente tem planos de desenvolvimento, a gente trabalha com ferramentas como o Trello, então o mentor, né, técnico deixa lá os checkzinhos, deixa a data, né, acordar, então ele vai entrando, conforme o mentor,
o mentorado vai fazendo, ele vai dando check e vai evoluindo essa linha aqui, tá? Por que é muito... E como é que os mentores técnicos, então, atuam? Né? Alguns... Se você é uma pessoa que não se cobra muito pelo resultado do seu cliente, tá tudo bem você atuar já pensando diretamente no plano de ação, né? Aquilo que eu expliquei aqui inicialmente. Mas isso vai depender do seu perfil. Tem gente que fala, Simone, eu não ligo se a pessoa não atingir resultados. Para mim não tem problema isso daqui. Né? Então, como é que você consegue me ajudar para que eu me torne um mentor técnico? Então, a gente ensina para ele algumas coisas de andragogia, fala sobre ferramentas de mentoria, passa a estrutura da sessão, combinados, acordos, como é que você abre a próxima reunião, como é que você tem uma conversa difícil, caso o seu mentorado não tenha cumprido, né, com a palavra dele ali, com os combinados, tem a questão dos contratos, então as comunicações. Então a gente desenha junto com o mentor técnico, né, a experiência de aprendizagem. Mas eu, Simone, eu tenho uma obsessão por resultado. Então, gente, eu só faço parceria com mentores técnicos que também têm obsessão por resultado. Porque eu quero o depoimento do meu cliente, eu quero a aceleração desse cliente de fato. E eu não meço esforços. Se eu dei a minha palavra para o cliente, que eu vou ajudá-lo a atingir os objetivos dele, eu pego toda a minha rede de networking, eu vou atrás, eu faço essas conversas até ele se sentir seguro para a tomada de decisão, tá? Então, basicamente, é isso. Então, tem muita gente que fala, Simone, eu sou muito jovem, né, para ser mentor de carreira. Não. O mentor de carreira, ele faz esse mapeamento, esse diagnóstico do perfil do cliente. E aí, ele potencializa as chances de resultado do mentorado. Então, ficam felizes, né? O mentor de carreira, o mentor técnico, que eu falo que é a mentoria speed, e o mentorado, que algumas pessoas chamam de mentee, né? Então, o processo de mentoria de carreira, independentemente tanto do comum quanto do mentoria de carreira, é acelerar o processo. Mas ninguém é melhor do que todos nós juntos, né? Então, não é a pessoa, eu não sei se eu vou conseguir fazer mentoria de carreira de líderes. Gente, qual é a diferença? Você precisa dominar a técnica, dominar a estrutura da sessão, conversar com a pessoa utilizando uma linguagem que ela compreenda e explicar para ele, muito prazer, esse é você, em termos de sabotadores, perfil comportamental, valores, soft skills e mapa de carreira. O que é a obrigação do mentor de carreira? Vamos lá, o seu cliente não pode sair dessa experiência sem saber. Vamos lá, né? Mentoria de carreira. O que ele não pode deixar de saber? Então, não pode deixar de saber quem é ele e quais são os melhores cenários, culturas organizacionais, segmentos e mercados com base no que ele é hoje, tá? Então, isso aqui ele não pode sair sem saber. Ele não pode sair sem saber o que é que engaja e motiva ele, tá? Então, aqui, ó, ele precisa saber o que são as paixões, que isso tem relação direto com o crescimento. Tá? E o que ele não pode saber ele não pode deixar de saber os talentos, né? Ai, Simone, mas eu gosto tanto de pessoas, eu queria ser um gerente de pessoas. Você não pode, tá? Por quê? Porque você aqui, a gente percebeu que você é meio um pouquinho cavalo, né? Com pessoas. Aqui você é numérico,
você é meta. Aqui a gente percebeu que você é individualista, zero político, você é zero altruísta. Então, por mais que a sua mãe fosse gerente de pessoas e você quisesse seguir o caminho dela ou sentar na cadeira de sucessão da empresa do seu pai, você vai matar as pessoas, porque essa não é a sua habilidade, seu talento natural. E na visão sistêmica que a gente viu lá da tomada de decisão, você é desenvolvido aqui, ó, pensamento prático, desenvolvido aqui em visão sistêmica, e as pessoas aqui também não são priorizadas para você, então não se meta em confusão, né? Então essa é a nossa obrigação, falar para as pessoas que querer não é poder. Todos nós temos habilidades específicas. Isso aqui eu tenho uma série de cruzamentos, uma série de conflitos internos, né? E a gente, como mentor de carreira, a gente tem que mostrar todos os conflitos internos, né? Então, por exemplo, aqui a pessoa altamente teórica, né, que valoriza a inteligência, o conhecimento, ela se conecta muito com o sábio, mas ao mesmo tempo ela tem um estético lá em cima, então ela gosta de umas futilidades, tipo, eu amo moda, eu amo essa coisa de marcas, grifes, né? Então, internamente, ela não fala para ninguém, mas internamente o lado sábio dela, né, mais técnico, mais de conhecimento, critica o lado estético. Nossa, você vai gastar tudo isso de dinheiro numa bolsa, como você é fútil, né? Ao mesmo tempo em que, em alguns momentos, ela vai ficar estudando pós-graduação, mestrado e tal, e o estético dela vai falar, tá barangue, hein? Nossa, engordou, né? Cabelo feio. Então, a gente explicar para o cliente quais são os conflitos internos deles faz com que ele fale e negocie, né, interiormente. Calma, nesse momento eu vou me dedicar para a minha pós-graduação, mas tem tempo para acabar, em 11 meses eu finalizo. E aí sim eu volto para academia, eu volto para dieta, eu volto, enfim, a me cuidar. Então volto a alimentar o meu pilar estético. E antigamente, quando a gente não tinha essa consciência, quando aconteciam esses conflitos internos, que nós seres humanos a gente anulava, né? Porque é como se fosse um cabo de guerra aqui. Então aqui, se aqui puxa numa força 50, aqui puxa numa força 50, a gente não sai do lugar, né? A gente empata aqui o jogo. Então, quando a gente entende que são esses dois fatores brigando, a gente fala, eu vou tirar isso daqui e vou puxar tudo para o lado de cá, né? Agora, vamos lá, estético. E daqui 6 meses, então, eu corro atrás do prejuízo e foco aqui no, sei lá, no teórico, né? Nos estudos. Então, por exemplo, eu lembro quando eu tive a minha filha Ana Beatriz, né? Eu lembro que ela estava com 9 meses e eu falei, gente, o que eu me tornei, né? Eu nunca mais li um livro, eu sinto que meu cérebro está atrofiando. Será que eu vou ser a mesma Simone? Será que eu não estou defasada no mercado? Será que eu vou conseguir voltar? E, cara, não! Simplesmente pensei, calma, este momento, a prioridade é a Simone mãe. Então, eu vou cumprir o meu papel direitinho até minha filha ter 3 anos. Depois eu volto a estudar, depois eu volto a ler. Enfim, vou montar um plano, mas durante 3 anos eu não vou nem pensar que não estou lendo, não vou nem pensar que meu cérebro está atrofiando e vou exercer muito bem o meu papel de mãe. E foi assim que eu fiz. Deu os 3 anos, voltei para pós-graduação, voltei a estudar. Então, entender o que é que suas regras internas estão falando para você e negociar internamente e abrir mão é o primeiro passo para a sua realização. E quando eu falo que o processo de mentoria de carreira ajudam as pessoas a não só entenderem os seus padrões, mas amarem esses padrões, pararem de se cobrar de acordo com os padrões do vizinho, ela para de olhar a grama verde do vizinho e foca nela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um autoconhecimento, isso aqui, ó, ela pode até, eu não vou olhar isso aqui agora, eu vou olhar aqui daqui 6 meses, né? Aí ela entra num emprego que ela já sabe aqui que não vai dar certo, mas ela quer provar para ver. Aí ela entra, começa a bater a cabeça, daí ela pega isso daqui, ela olha e ela já sabe onde é que ela tá se machucando.
E aí ela sai, e aí ela volta pra gente, ai Simone, fiz tal coisa, assim, assim, assado, revi a rota e agora eu entrei em outro lugar e já estou há 11 meses sendo feliz nessa nova empresa. Então, isso daqui, gente, faz com que a pessoa aprenda a pensar estrategicamente em termos de carreira e também de vida. Por quê? Depois que elas entendem aqui, ó, qual é o perfil que ela tem mais afinidade, mais facilidade, o que ela valoriza mais em pessoas, até para arrumar namorado, muita gente considera o processo de mentoria de carreira e a chance de sucesso também aumenta. Então, basicamente, as diferenças entre mentoria de carreira e mentoria técnica são essas, e elas são complementares. Tá? Então, se você é um mentor técnico, preciso fazer o curso de mentoria de carreira? Se você quiser, é uma boa pedida. Se você não quiser, você pode se associar, sei lá, a 10 mentoras de carreira que fazem isso daqui e firmam uma parceria, né? E é uma chance de você entrar junto nos processos que têm relação com a sua área técnica específica. Profissionais que passam pelo processo de mentoria de carreira, né? Com esse assessment, eles têm 67% de chances a mais de atingirem o sucesso do que aqueles que vão diretamente à mentoria técnica. Então, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo agora, siga a gente para ter mais informações e no nosso próximo vídeo da próxima semana eu vou trazer um conteúdo aqui para você que é mentor técnico, ainda não conhece ninguém de mentoria de carreira. Eu vou trazer para você uma estrutura para você já dar uma pilotada e também algumas empresas e ONGs com as quais você consegue se associar para ter ali os primeiros passos em mentoria. Se você gostar, aí sim eu te recomendo a nossa mentoria de carreira. Um grande beijo e até o próximo vídeo.